Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a diaconisa Sulemir Farias e eu vim aqui trazer uma palavra abençoada para vocês. Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração. Vamos pedir que o Senhor fale conosco através da sua poderosa palavra, que Ele venha iluminar a palavra dEle e nos mostrar como podemos nos achegar a Ele cada dia mais e que sejamos fortalecidos por Ele neste dia. Então vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse dia e te pedir, Senhor, que o Senhor venha falar conosco através de sua palavra. Nos mostre a saída e a direção para os nossos caminhos, se fazendo presente em nossas vidas a cada dia mais. Senhor, eu apresento também a vida de cada um que está me ouvindo neste momento. Que o teu Espírito Santo venha inundar o coração desta pessoa de alegria, de paz e de esperança. Pai, fica conosco, meu Senhor, neste dia e fala aquilo que precisamos ouvir em nome de Jesus. Amém. Jeremias capítulo 18, versículo 1 ao 4, nos diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Em toda a história da humanidade, o homem sempre quis se destacar e se elevar acima dos outros. As pessoas sempre querem subir, ter fama, reconhecimento, dinheiro, status. Tudo isso as pessoas procuram. Todo mundo quer subir na vida. E para isso, todo esforço é feito. Alguns entram em situações e caminhos difíceis, pois a ambição e o desejo de subir deixa a pessoa cega e faz até mesmo perder a direção. Mas para nós que somos crentes, o caminho é diferente. O crente que quer ter sucesso, que quer crescer, subir, sabe que o caminho é a humildade. Para subir, primeiro temos que descer. O texto que nós acabamos de ler nos fala sobre a palavra de Deus que veio a Jeremias com duas ordens aparentemente contraditórias. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus queria falar com Jeremias, mas ele só iria falar depois que Jeremias tomasse estas duas atitudes, levantar e descer. E é sobre este tema que eu quero falar com vocês neste dia. Levanta-te e desce à casa do oleiro. Levantar-se é um antônimo de descer. Levantar-se é um contrário de descer. Levantar-se é tomar uma atitude, é se dispor, é sair de um estado de acomodação, é colocar-se na posição que Deus quer para fazer a sua vontade. Deus mandou Jeremias se levantar, então dá-se a entender que Jeremias estava sentado ou deitado. Deus precisava que Jeremias ouvisse a sua palavra, mas naquela posição não dava. Então Deus diz: levanta-te. Existem muitos crentes que até querem fazer a vontade de Deus, mas não querem se colocar na posição. E a obra de Deus deve ser feita como Ele quer, na posição que Ele quer. Quando estamos em qualquer outra posição que não seja de pé, o nosso campo de visão e o nosso raio de ação é limitado. Só enxergamos e alcançamos aquilo que está bem próximo de nós. Não conseguimos enxergar além da superficialidade das circunstâncias. Deus quer que você se levante. Não fique aí prostrado, paralisado, inerte, mas fique de pé, pois esta é a posição que Deus te quer. Ezequiel 2, versículo 1, diz assim: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Isaías 60, versículo 1,
Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Para fazer a obra de Deus não pode ser prostrado, mas tem de ser de pé. Existem exemplos na Bíblia de pessoas que Deus teve que mandar se levantar para ficar na posição que ele queria. Agar, quando ela foi expulsa de casa, juntamente com seu filho Ismael, pela sua senhora Sara, ela fugiu para o deserto. No meio do deserto, acabou-se a água e só lhe restava a morte. Para não ver o filho morrer, Agar coloca o filho debaixo de uma árvore, afasta-se certa distância e se assenta para chorar. Quantos crentes nos dias de hoje que são como Agar? É só chegar às lutas, às provações que ficam abatidos e põe-se a chorar e lamentar como Agar. Mas a ordem de Deus para Agar e para nós é a mesma. Deus disse para ela: levanta-te e toma o menino. Quem sabe você está me ouvindo nesta hora e está passando por uma grande luta na sua vida. E por causa desta luta você se prostrou. Ao invés de agir, de tomar uma posição, você fica sentado, prostrado, lamentando, reclamando e até murmurando. Mas eu venho aqui hoje te trazer uma palavra de Deus. E a palavra é esta: levanta-te. Ei, você quer ter vitória? A primeira ordem de Deus para ti é: levanta-te. Não te deixes vencer pelo desânimo, mas anima-te e esforça-te, pois o Senhor é contigo. Aleluia! Elias é outro grande exemplo para nós. Depois de desafiar o rei Acabe, depois de ficar 3 anos e 6 meses sem chuva, conforme a palavra que ele falou, depois de sozinho vencer os 450 profetas de Baal, Jezabel ameaça Elias e ele, com medo, foge para o deserto de Berseba. Se assenta debaixo de um zimbro e pede a morte para Deus. Elias, ao invés de enfrentar Jezabel como enfrentou Acabe e os profetas de Baal, foge, se assenta debaixo do zimbro e pede a morte. Muitas vezes nós agimos como Elias. Quando as lutas se levantam, queremos fugir e desistir de tudo. Mas Deus mandou um anjo em seu socorro com pão e água, o qual lhe disse: levanta-te e come. E Elias até comeu e bebeu, mas voltou a deitar-se. A vontade de Deus é que você se levante e caminhe. Não é para ficar prostrado e detido pelas lutas. Por isso o anjo tocou novamente em Elias e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será muito longo. E ele levantou-se e caminhou 40 dias em direção ao monte de Deus. Neste dia eu quero te dizer: levanta-te, se alimenta da palavra de Deus, pois a jornada é longa, mas no final está a resposta de Deus para ti. O desejo de Deus é a sua vitória, é a sua bênção. Agora o primeiro passo quem dá é você. Se levante, se coloque na posição que Deus vai te dar vitória no nome de Jesus. Eu ouvi alguém dizendo que na verdade Deus não age mais, Deus reage. Deus não começa, mas Deus termina aquilo que nós começamos. Se Deus não terminou nada na sua vida, é porque você nunca começou nada com Deus. Toda ação é humana, mas a reação é divina. Se você olhar para a Bíblia, verá que toda ação é do homem, mas toda reação é de Deus. Veja só alguns exemplos. Clama a mim, a ação humana, responder-te-ei a reação divina. Aquele que pede a ação humana, recebe a reação divina. Aquele que bate a ação humana, a porta se abre, a reação divina. Estender o cajado, a ação humana, mar aberto, a reação divina. Pisar no Jordão, a ação humana, Jordão aberto, a reação divina. Rodear as muralhas de Jericó, a ação humana, muralhas caídas, a reação divina. Jogar a pedra com a funda, a ação humana, gigante caído, a reação divina. Tocar nas vestes, a ação humana, hemorragia curada, a reação divina. Mandar glória para cima, a ação humana, mandar vitória para baixo, a reação divina.
Ei, neste dia, tome a iniciativa e se coloque de pé, e Deus irá falar contigo. A segunda ordem de Deus para Jeremias é: desce. Parece estranho dizer que primeiro Deus manda levantar e depois manda descer. Espiritualmente falando, descer é mais difícil do que subir. Mas para o crente subir, primeiro ele tem que descer. É na humilhação que está a tua vitória. Descem na presença do Senhor, em oração, jejum, lágrimas e orações, suplicando o favor imerecido de Deus. Pois o Senhor está atento à tua oração. O Senhor humilha os exaltados, mas exalta os humilhados. A luta está grande? Desce na presença de Deus em oração. Nas madrugadas, durante o dia todo, estejas orando sem cessar, e do Senhor virá a tua vitória. Desce como Jeremias, e poderás ouvir a voz do Senhor te dizendo: é descendo e trabalhando para o Senhor que o crente recebe vitória. Deus diz a Jeremias: desce. Deixar os lugares altos e nos mudar para os lugares baixos não é tarefa fácil. Lugares altos fala de posição, boa casa, bom carro, amigos, influência. Descer significa se humilhar diante do Senhor, reconhecer que nada somos e que Deus é tudo. É estar sensível à voz de Deus. Descer é estar perto de Jesus, e o olheiro nós só encontramos em regiões altas, e sim nas baixas. Pois o barro só é extraído das regiões baixas. Quando Rebeca desceu à fonte, foi apenas para tirar água, mas subiu com 10 camelos carregados de presentes do servo de Abraão. Ela não se negou a tirar água para Eliezer e nem para os camelos. Mesmo que as lutas estejam se levantando, não deixes de trabalhar para o Senhor, pois é dele que vem a tua vitória. O Senhor recompensa cada passo, cada lágrima, cada oração tua. Tudo está registrado diante de Deus. O teu trabalho não é em vão. Mesmo que alguém não dê o devido valor, não te preocupes, pois no tempo certo receberás a tua vitória das mãos do Senhor. Assim como Deus disse a Jeremias: levanta e desce, o crente também deve levantar-se e descer para pelejar. Quando Davi saiu para enfrentar o gigante Golias, ele primeiro desceu ao ribeiro para buscar as pedras que iria usar na luta. Da mesma forma, o crente tem que descer para se fortalecer. Se o inimigo tem se levantado, desce na presença de Deus. Busca ouvir a voz do Senhor na oração, te orientando para a batalha. Mesmo que seja um gigante, tu irás a ele em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ele é que vai à tua frente, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as portas de bronze e despedaçando os ferrolhos de ferro. O crente que quer ter vitória tem que descer para obedecer. Devemos ser como Débora e Baraque, que desceram do monte para pelejar contra os cananeus, mas não devemos ser como Jonas, que desceu ao fundo do navio para desobedecer à vontade do Senhor. Não adianta querer se esconder, Deus está te vendo. É na obediência que está a tua vitória. Faz a vontade de Deus, mesmo que não a entendas, assim como fez Jeremias. Jeremias poderia ter questionado: o que vou fazer na casa do oleiro? Mas não fez. Ele obedeceu à ordem do Senhor e lá pôde ouvir a voz de Deus. Se Deus te deu uma ordem, não tardes em cumpri-la. Se Deus te mandou descer, desça e verá o agir de Deus em tua vida. Devemos descer na casa do oleiro para observar todo o seu trabalho. Se observarmos o trabalho do oleiro, veremos que podemos aprender muitas lições, assim como Jeremias aprendeu. O barro é matéria-prima do oleiro. Agora, se você prestar bastante atenção, você verá que na história da humanidade não vemos pessoas brigarem ou reinos guerrearem por barro. Geralmente briga-se por ouro, por prata, pedras preciosas, dinheiro, petróleo, poder e outras coisas mais. Mas barro não tem valor algum.
Tem muita gente que acha que é melhor que os outros, mas nós não passamos de barro, como diz a Bíblia. Nós somos o pó da terra. Em Isaías 64, versículo 8, diz assim: mas tu, ó Senhor, Deus, és o nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós fomos feitos por ti. Aleluias! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Existe gente que acha que é muita coisa porque tem uma casa bonita, um bom emprego, um carro do ano, um grande salário, porque tem um diploma, porque tem estudo. Não se esqueça que somos barro, somos pó da terra. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que recomenda-se a si mesmo. Enquanto somos barro, não temos nenhum valor. O barro é igual ao pó que é pisado e o vento leva de lá para cá. Diferente do ferro, do aço, bronze, o barro se espatifa à toa. Somos o barro, e como barro, quando enfrentamos pressões, nossos projetos se desmoronam, nossa esperança se acaba, nossa fé é abalada, nossa alegria dá lugar à depressão. Nós vemos isto em Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que o oleiro estava formando estragou-se em sua mão. Isto prova que o vaso é frágil. Mas veja a continuação desse versículo. O oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Ei, deixa eu te falar uma coisa neste dia. Deus pega o barro insignificante e começa a moldá-lo conforme a sua vontade. Mesmo que a nossa reação seja de desfazer nas mãos do oleiro, ele não desiste de nós. Quando decidimos deixar Deus trabalhar à sua maneira, ele pega o barro e molda, e faz um vaso de acordo com a sua vontade. Pelo que já sabemos do barro e do oleiro, podemos concluir que quem faz o barro se tornar importante é exatamente o oleiro. Porque como o pote seria um pote se não fosse o oleiro? Sem as mãos do oleiro, a argila não se torna em cerâmica. Sem a habilidade do oleiro, o barro não se torna vaso. Sem o talento do oleiro, o barro não se torna em nada útil ou de valor. Se somos alguma coisa neste mundo, toda a glória é de Deus. Paulo disse: temos, porém, este tesouro em vasos de ouro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? O barro não tem vontade própria. Como barro, nós estamos entregues nas mãos do oleiro, para que ele faça o que quiser de nós. Assim como o oleiro é livre para fazer com o barro o que bem desejar, assim também é o Senhor nosso Deus. Ele é livre, totalmente livre, para fazer de nós o que parecer bem aos seus olhos fazer. E o oleiro não tem que dar explicações ao barro sobre a razão de estar agindo desta ou daquela maneira. Se Deus está amassando o barro, se Deus está nos provando, por que questionamos, praguejamos, amaldiçoamos, desistimos? Deus sabe o que é melhor para nós. O artista é o único que consegue pegar o barro tão insignificante e transformá-lo em objeto de apreciação. Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra de Tuas mãos quando somos moldados pelo artista. Isaías 64, versículo 8. Deixamos de ser um simples barro, tornamos-nos objetos de grande valor. Somos abençoados e abençoamos a outros. Temos segurança, temos garantia. Nossa vida passa a ter significado. Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minhas mãos. As promessas do Senhor se cumprem. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Ei, deixe que o oleiro te molde à sua maneira. Ele vai fazer de você uma peça de grande valor. Deus chamou Jeremias e o mandou levantar e descer na casa do oleiro. Na casa do oleiro ele aprendeu lições preciosas.
Deus mostrou a Jeremias que, apesar de seu povo Israel ser um povo rebelde e de dura cerviz, Israel era o barro nas mãos de Deus. Barro que o oleiro faz o vaso. E se o vaso se quebra, o oleiro não joga fora o vaso estragado. Ele amassa o barro e dele faz outro vaso novo. Aleluia! E é assim também que Deus age conosco. Quando nossa vida se parte, quando nosso coração se quebra em pedaços e ficamos perdidos, achamos que não há recuperação. Deus é o nosso oleiro, Ele é o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus do reinício, o Deus da segunda chance, o Deus da nova oportunidade, o Deus da reconstrução. Para Deus não há vasos irrecuperáveis. Levanta-te e desce na casa do oleiro, e na casa do oleiro, se for necessário, deixe ele te quebrar. Ainda que ser amassado parece dolorido, ele faz isto para fazer de você um vaso novo. Como diz a letra de um corinho antigo, nós temos que descer na olaria de Deus. Desce como vaso velho e quebrado, mas sobe como um vaso novo e restaurado. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Deus é fiel. Se permita ser esse vaso novo nas mãos do Senhor. Se você gostou desta mensagem, curte, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe também nos comentários o que você achou desta palavra e o quanto ela acrescentou em sua vida. Deus abençoe a sua vida e nós nos veremos no próximo vídeo. Um grande abraço.